Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala, galera, diga aí, bom dia, boa tarde, muitíssimo boa noite. Se esse não vier a ser o melhor episódio do ano, eu tenho certeza que vai ser um dos que eu vou pelo menos mais me divertir, porque eu estou aqui com Rafael Kirten, né? Acho que eu posso dizer o gestor da marca Guga Kirten, é isso, Rafael? Posso falar isso? Pode. Posso, né? Posso, legal. Pois é, Rafa, a gente está aqui para bater um papo, para entender mais a marca Guga Kirten, né? Eu sou um tenista apaixonado, aficionado por esse esporte. Enfim, cara, difícil, você já ouviu isso muitas vezes, mas é difícil tentar te explicar o que o Guga significa na minha vida como esportista, até porque quando ele surgiu, eu já jogava tênis, né? Quando veio o Guga ali em 97, principalmente para quem não acompanhava detalhado o circuito, né? Então, para mim, o Guga surgiu ali em 97, eu já jogava, e foram muitas coisas que eu sofri no melhor sentido da palavra. Com a ascensão do Guga, tive uma head por causa do Guga ali, eu falei, pai, eu quero uma head que imitava um pouquinho a raquete que o Guga jogava na época. Então, assim, cara, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui, muito obrigado mesmo. A gente está aqui hoje mais um episódio do Diga Aí, que faz parte do BRM Podcast, esse ecossistema de vários podcasts, mas acho que eu já perdi muito tempo. Vamos lá, vamos começar esse papo aqui. Primeira pergunta, tá? Quem é Rafael Kirten? Legal. Primeiro é um prazer, então, estar aí com vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente fez aí juntos como família. Mas o Rafael é um tenista também, empresário, pai de 4 filhos, irmão de 2, um deles muito conhecido, o Guga, filho da Alice, ainda aqui conosco com toda a energia, do Aldo, que lá em cima está. Mas, acima de tudo, um tenista e um brasileiro aí que quer muito bem para o nosso país. Legal, não, muito bom. Assim, curioso, eu ia começar, você já falou que você é um tenista, eu já ia começar, você jogava também, né? E você é mais velho que o Guga, né? Como assim? Como que foi ver que o homem da raquete era o Guga ali, né? Você ainda mais velho e tal, já jogando. Você queria também, Rafa, ser profissional? Não cheguei a ser profissional, eu comecei Não, a se jogar você tênis. queria, se você sonhava com aquela... Isso? Claro, sonhei como toda criança, né? Eu comecei a jogar tênis com 7 anos para 8, e logicamente o Guga ia para o clube só porque eu jogava. Ele não tinha idade nem tamanho para isso. E ali a gente viveu, né, no clube. A gente fazia o colégio muito rápido de manhã, queria logo estar no clube e jogava dentre todos os esportes, tênis, basquete, futsal principalmente, mas o tênis que era paixão, ali que eu ganhei as primeiras medalhas e troféus, enfim, a nível cidadino, estadual, e o Guga veio correndo logo atrás. Então eu também sonhei em ser um tenista profissional e tudo que todo tenista passa, né, de jogar, inclusive o tênis de mesa, dizendo agora eu sou o Borg, agora eu sou o McEnroe, agora eu sou o Becker, e ia passando ídolos, e a gente ia sonhando com isso. Mas deu para ver de muito pequeno que a minha vontade de jogar era grande, mas a minha vontade de empreender no esporte era também muito grande. Legal. E do Guga deu para ver também muito cedo o quanto ele era competitivo, quanto ele era um cara diferente nesse quesito do competir. Então, não foi muito difícil tomar a decisão de que eu deveria tomar um caminho e o Guga outro, sendo que o dele seria o profissional no tênis e o meu empreender no tênis, que foi o que eu fiz. Pô, muito bacana. Conta um pouco, assim, Rafa, da origem da família, né? Enfim, e essa pergunta é muito mais para os nossos ouvintes, até porque eu, enfim, já acompanho a carreira há muito tempo. Tive a satisfação de ver o documentário recente lá também. Então, mas conta um pouquinho para a gente, assim, a origem do Rafael ali. Vocês sempre gostam de citar muito o Aldo e o papel da energia da sua mãe, que, inclusive, tem o mesmo nome da minha mãe, Alice, né? Então, conta um pouco isso para a gente.
Meu pai era um pequeno empresário e esportista também muito conhecido aqui no estado, jogador de basquete, e era um cara muito competitivo também, que depois veio a se apaixonar pelo tênis, mas faleceu muito cedo, com 41 anos. A minha mãe já vem de uma origem mais da assistência social, mas também esportista, muito mais pelo lado lazer, mas conheceu meu pai Claro. por causa do esporte. E nós crescemos nesse ambiente onde estudar com muita seriedade, servir muito ao próximo e esporte, né? A gente realmente era uma família esportiva. Passávamos durante a semana no clube fazendo as aulas de tênis, basquete, como eu já falei, futsal, Aham, e nos finais de semana a diversão era ir para o clube brincar de esporte ou perfeito. competir quando tinham as competições. Então, esse foi foi e ainda é, né? A gente ainda eu sou um tenista de toda semana. Legal. Você bate bola Duas ainda? vezes por semana eu estou na quadra. Ah, legal. E quando você vai bater uma bola com o Google hoje, dá pra fazer um ponto com ele? Como é que é? O Google, eu acho que ele não aguenta mais a velocidade da minha bola. Ah, é hora de se vingar, né? É hora de se vingar agora. Legal. Ô, Rafa, assim, você acha até que seria mais fácil se essa pergunta fosse para mim, porque eu tô de fora da família, não vivi tudo ali e tal. Mas pro Rafa, o tamanho do Guga como esportista, como um herói nacional, tem até uma pergunta depois para isso, como um exemplo, é fácil para você conseguir dimensionar, porque para mim seria muito fácil, né? Para mim seria muito fácil dimensionar o Guga. E pro Uhum. Rafael, é fácil dimensionar o Guga? Não, não é. Não é porque, ao mesmo tempo que o nosso lado, o meu lado profissional, o meu lado mais matemático, mais Perfeito. de administração, enfim, eu sou formado em ciência da computação, então bits, é 0, 1. Aham, Esse aham. lado mostra o quanto que a gente fez de um trabalho certo, né, para que mantivesse um grande atleta, na palavra do atleta mesmo, com todas as Perfeito. características que um atleta tem de educação, de determinação, de desempenho, de entregar tudo, ao mesmo tempo que eu analiso o outro lado do Guga como ser humano, um cara muito do bem, um cara com uma energia muito grande, assim, você passa uma hora com ele, você sai, cara, cheio Energizado. energizado, exatamente. Apesar disso tudo, sempre é muito estranho, porque continua sendo o meu irmão menor, continua sendo aquele cara muito próximo, né? Então, ele cai, para você que está muito perto dessas pessoas, sempre em algo que você diz, cara, como é que isso passa, né? Como é que isso Aham. acontece? E eu, no meu caso ainda mais, porque eu vejo que o Guga mundialmente é conhecido muito mais por esse lado bacana dele ser, Sim, pela sim. pessoa que ele é. E deveria ser tão simples isso, né? Deveríamos ser todas Uhum. pessoas do bem, né? Então, quando as pessoas nos elogiam, pô, que legal que vocês são, como são bacana com todos, como tratam todos bem, como se respeitam entre família, parece ser uma coisa muito simples para ser colocado num pedestal como foi, mas é o que acontece, né, Marcelo? Uhum. É algo muito forte até hoje, né? Uhum. Não, com certeza. Aí no seu ombro esquerdo, mas para mim que tá aqui, né, o direito, tem os três troféus ali de Roland Garros, não é isso? Só que Ah, eles são isso mesmo. menores. Como que é isso aí? Você não sai com aquele. O Guga não sai com aquele negocinho grandão, né? Não, o troféu grandão, ele é gravado o nome do E fica Guga lá. e fica lá exposto durante o torneio na quadra, Uhum, e uhum. depois vai para dentro do complexo do Roland Garros, tem o Museu de Roland Garros, e lá ele fica. E Entendi. assim como tem muitas peças de ex-campeões, e tem camisa do Guga, tênis, raquete, mas aquele troféu não sai não é nem de Paris, não sai do De complexo. complexo, legal. Aí ganha enfim, E essa réplica aí o menor. jogador recebe essa réplica menor, né? Onde nós temos três, inclusive o do meio, que é o primeiro, está num acrílico, porque esse sim, às vezes aqui a gente faz ele passear.
em Entendi. campeonatos, Legal. em escolas, para ser Muito legal. motivacional para a turma, né? Muito legal. Inclusive, ao mesmo tempo que eu tô feliz de estar te entrevistando, eu tô triste porque a Clarissa falou, olha, pode vir aqui, a gente grava daqui. Eu falei, cara, quem dera a gente ainda ter esse tipo de recurso para um dia eu poder fazer uma gravação aí, por exemplo, né? Mas Boa. quando eu O for convite, a, o quando eu for a convite Santa continua Catarina, de pé. A hora que você agradeço. vier, mesmo de férias, enfim, vai ser um prazer receber. Não, eu preciso ir aí porque, enfim, a gente tem um amigo em comum, né, que até viabilizou isso aqui, que é o Macita. A nossa família é muito próxima, minha família, meu pai é muito amigo dele e a gente tá devendo a visita. Então, sem dúvida nenhuma, quando eu for a Santa Catarina, eu vou dar um pulo aí. Pode deixar. Boa. Agora, aí vamos lá, tudo bem, todo mundo conhece aqui, não quero falar muito da história do Guga, quem foi, enfim, número 1 do mundo, 3 títulos de Grand Slam, campeão da ATP Finals, tal, etc. Só que, por trás do Guga, a gente sempre soube, pelo menos quem é do tênis, que existia uma cabeça matemática, uma cabeça pensante. Isso até foi reforçado no documentário. Quando que o Rafael começou, ou melhor, a família, ou o Rafael, ou todo mundo, enfim, a falar assim, ó, peraí, o Guga, beleza, já é grande, vai ser maior ainda, vai ficar para a história, mas esporte tem carreira curta, a gente precisa começar a pensar no negócio Guga Kirten. Quando que isso começou a ser construído, Rafael? Eu acho que desde sempre, Marcelo, porque a gente, como você falou, a gente tinha essa noção do quão curta é uma carreira, e até porque antes de você ver o Guga campeão de 97, a gente não imaginava algo tão grande quanto ganhar um Grand Slam, né? Ok. Os planos dele ser um dos melhores do mundo, íamos colocando. Aquele ano a gente queria terminar entre 30 do mundo, Uhum. Uhum. tal. Mas você não faz um planejamento como aconteceu, né? Então, o que acontecia conosco como família? Nós somos muito pé no chão, porque a gente já não tinha mais o pai, nós tínhamos um irmão que era completamente dependente. A minha Perfeito. mãe passou muito sufoco no momento onde ficou viúva de 3. Então, essa visão de eu tenho que achar sempre uma saída e algumas alternativas para a gente estar bem, para ter mais receita, tal, sempre passou na minha cabeça. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 13 anos, já era encordoador de raquetes. Ó, E depois, logo com 15, já dava algumas aulas. Batia uma bola, era batedor nos finais de semana. E assim por diante, eu já fui fazendo uma parte empreendedora dentro do tênis, né? Depois comecei a comprar e vender cordas, depois comecei a realmente dar aula de tênis durante a faculdade. Então, isso tudo foi sempre passando no paralelo. E lógico que depois que Guga se torna o campeão de Roland Garros, a gente bota ainda mais foco nesse jogador, na marca, no que aconteceria ali. Agora, com bastante tranquilidade, com bastante calma, sem muito uhum. apavoro, né? Nessa hora, o Brasil queria Guga, o Brasil queria consumir Guga, queria todo mundo. Uma coisa muito, muito forte, podíamos ter errado muito se fôssemos pegar aquela onda, ou surfar de uma belíssima onda, mas a nossa ideia era, não, fazer tudo com tranquilidade e calma, respeitando quem somos, como Uhum. vivíamos, e fomos fazendo assim, passo a passo, né? Até entender que naquele ambiente do tênis a gente estava fazendo o melhor possível, muito concentrado, muito focado, e que depois daquilo faríamos outros e novos investimentos. Foi planejado a gente começar a investir mais para frente da carreira. Então E enquanto estava ali no circuito, não tinha construção de novos negócios, esperou para depois, basicamente isso? basicamente fomos começando alguns desenhos. Então, 1999, 98 começamos a fazer alguns desenhos na parte de tecnologia, que era onde eu atuava, onde eu sou Ok. formado. Uhum. E muito pequenos, mas como para sentir o gosto como seria. 99, final de 99, a gente começa numa parte de imobiliária, que também é uma defesa, né? Não deixa de ser, opa, um dia eu ter bons aluguéis me supre se eu não estiver mais na quadra. Então, começamos muito devagar, Legal. sempre com o foco tênis. Se eu não Uhum.
se algum novo negócio me tira daquele empreendimento chamado ATP, tênis, Ok. circuito, a gente não queria, porque lá na ponta, quando você está lá entre os 10 do mundo, é muito pesado no bom sentido, Perfeito, mas perfeito, perfeito. é muita pressão, todo mundo quer a posição que você está, né? Você é A confrontado cobrança. toda semana, você ganha um Roland Garros num domingo, tem uma semana de descanso, na outra você está na quadra, aí de novo a mídia já estava dizendo tá bom ou tá ruim. Então não tem nunca uma linha tranquila. É o tempo Perfeito. todo lá em cima de tensão. E aí você tem que tomar algumas decisões. Então, nós tomamos a decisão de que vamos fazer o melhor possível desse momento para o tênis. E depois vai ter tempo para a gente surfar outras ondas. E foi o que aconteceu. Perfeito, perfeito. Não, muito, muito interessante. E essa construção ali, quando vocês iam decidindo, tecnologia, imobiliário, isso, aquilo, era todo mundo ou o Rafael chegava, ó, sugiro isso, e a família decidia ou o Rafael tomava essa decisão? Como que era? Não, eu estava à frente, né? O Guga, todas as vezes a gente consultava todos, inclusive o Larry, que é o treinador, Ó, acabava palpitando, pô, a gente vai fazer um investimento aqui e ali, né? Então nós tínhamos uma conversa muito aberta e isso funcionava bem, por quê? Porque você tinha mais cabeças pensando, mas logicamente que tinha que ter alguém que mastigasse isso passe tudo à para frente. levar já um pouco mais detalhado, né? E essa pessoa era eu e sou eu até hoje no grupo, né? Aham, aham, aham. Perfeito, perfeito. Teve alguma inspiração de algum outro jogador que falou assim, ó, fulano fez isso, a gente pode ir para esse caminho? Ou foi empírico ali do feeling de vocês mesmos de ir para esse, ó, temos que ir para outros negócios também? A gente conversava com todo mundo para aprender, escutamos todo mundo, mas não tinha uma pessoa a quem a gente fosse se inspirar naquele momento. A gente não achou, na verdade, né? Deve ter vários cases Uhum, aí de uhum. sucessos tão grandes, mas a gente não achou. E o que a gente achou foram caminhos que a gente não queria, né? Então, naquele Ok. momento, eu saí de Florianópolis em 97 e fui para São Paulo naquele segundo semestre ali, praticamente umas 20 vezes. E muita coisa eu vi que a gente não queria ali. Então, né, era a nossa vida em Florianópolis. Hoje, Florianópolis é outra, Claro. é uma cidade também muito mais nervosa, mas era uma cidade mais calma, tranquila. E nós queríamos manter esse padrão de vida ao mesmo tempo, né, você enxergava o outro lado de que aquilo, São Paulo te absorvia de uma maneira que você tem que se Claro. entregar também para aquilo. Então, nós começamos a enxergar e a balancear muita coisa, né? E achamos talvez um caminho que seja único até hoje, porque ele é um caminho que botou tudo na balança. A gente botou vida pessoal, a gente botou sim, os empreendimentos, o retorno, o lucro, mas botamos também uma parte de compartilhar muito grande, botamos um ponto que para nós era fundamental, a gente não queria ser dono do tênis, porque achava que o tênis tinha que Uhum. ser para todos e eu não queria ter uma marca onde derrubasse tudo, porque todos os que participavam dali eram nossos amigos. Então, isso tudo foi colocado e desenhado o projeto da família Kirten, que foi o que a gente planejou, executou e está Uhum. executando. Perfeito, perfeito. E quais são os negócios que a marca está hoje, Rafa? Assim, eu sei que é bastante coisa, né? Mas você pode dar um overview assim para a gente dos setores? Hoje nós temos, o Grupo Guga tem a empresa onde tudo começou, que é a empresa que cuida da marca e imagem Guga, onde ali a gente tem as nossas parcerias com Lacoste, com Genial, com Senior Sistemas, com a MSD, e ali temos já uma característica que da Genial somos sócios, porque dentro do grupo tem uma empresa também que é de participações. A gente participa e acabou entrando nesse mercado financeiro, né? Então, é o segundo mercado que estamos. O mercado imobiliário, que foi lá atrás, onde a gente começou e implantou, e hoje é muito bacana aqui na região da Grande Florianópolis, que é a RGK Investimentos. Uhum.
E nós temos o mercado que eu falei antes da tecnologia, onde participamos, e temos as escolas Gugas, que são franquias que estão espalhadas aqui no em Vitória, no Espírito Santo tem uma. e que é um projeto educacional, acima de tudo. É tênis, mas é Tá, educação, é lazer, é levar esse Guga, estilo Guga para as quadras perfeito. das pessoas. E- Esse ponto eu quero falar da escola Guga já já, que volta no tênis, mas o Rafael, CEO hoje do Grupo Guga, Isso. e vocês têm algum modelo de governança para poder tomada de novas decisões? Vou dar um exemplo. Agora a gente vai investir em aluguel de carro, agora vai investir em hotel. Sim. Vem como essa construção? Ainda se repete desde o tempo lá de trás? Não, não, não. Foi mudando muito, né, Marcelo? Por vários motivos. Natural. O primeiro motivo que eu sugiro e compartilho isso em todos os poucos momentos que eu falo, mas é para Hum, você cometer menos erros. Quando você consegue realmente criar um grupo como criamos, colocar pessoas melhores que você. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que todos os meus diretores são melhores do que eu em cada área dessa que eu citei. Quando legal. você consegue colocar um conselho onde você mesmo te ingessa. Antes eu podia ter uma ideia em 1999 e adquirir um imóvel, construir. Hoje eu tenho que passar por um processo aqui dentro, Vai. mas isso é muito salutar, porque isso também te elimina de uma série de empolgações, né, de momentos. Vivemos num país onde é um país que é muito. Um ano é muito diferente do outro, né? Instável, instável. Daí eu falo por você, Muito muito instável. exatamente. Então, você tem que ter, eu acho, todo esse processo sendo colocado o quanto antes. Lógico que no início não dava. No início você tem que cruzar e cabecear e também correr para ser o goleiro. Depois, não. Você pode ir colocando peças e processos, principalmente, para ir melhorando. Então, hoje eu acho que o grupo está muito bem desenhadinho para o que a gente quer, inclusive com sucessão, que eu já fiz quando tinha 40 anos. Já desenhamos, e lógico, Olha, você sempre que vai, legal. vai Parabéns. Eu trabalho aprimorando, com né? planejamento sucessório e são poucas empresas familiares, né? Enfim, grupos ainda que pensam assim dessa forma. Aqui no Espírito Santo até tem uma boa quantidade, mas, por exemplo, se eu for falar da Bahia, que é de onde eu sou, do interior da Bahia, já nem tanto. Então, assim, pô, parabéns por já ter, desculpa, pensado toda a parte do planejamento sucessório aí. Muito legal, muito Legal. legal. Como a sua relação com o Google em relação aos negócios tem alguma coisa a ver com a relação das quadras? E eu tenho um episódio que eu quero te ouvir sobre a relação das quadras. Mas fala primeiro sobre a relação com ele, negócios e quadra, por favor. Não, eu acho que o Guga no escritório é um cara que me complementa. Ele participa muito pouco em tempo, né? Eu estou todo dia aqui, ele aparece de vez em quando aqui, mas a gente se complementa muito, porque a visão dele é uma visão diferente da minha. Às vezes, então, ele me traz uma ótica até mais ousada, ou muitas vezes uma ótica totalmente de Uhum, cortar um projeto que eu estava pensando em que podíamos fazer. Então, ela realmente se complementa. E, ao mesmo legal. tempo, a minha mãe entra no mesmo formato, porque ela traz uma visão do terceiro setor, do para quem que a gente tem que gerar, dos propósitos, muito interessante, né? É muito comum você trazer aqui bons projetos e apresentar bons números, etc. E tal, e a primeira pergunta já vem dela dizendo assim, tá, isso vai fazer o bem para quem? O que a cidade vai ganhar com isso? Então, te traz sempre uma visão Que legal. de fazer. Por isso que eu brinco que, quando algumas vezes vem uns momentos com alguns termos, né? E hoje um termo é fazer uma empresa com propósito, gerar lucro com Uhum, uhum. propósito, que a gente para aqui e diz assim, pô, a gente já faz isso há 20 anos, a gente já faz isso há 15 anos, a gente às vezes faz coisas sem saber, né? Quando veio esse ESG, a gente já faz Mas é ESG. porque isso é uma crítica que eu tenho, muito interessante você falar isso, porque assim, para mim não precisava vir nada disso, bastava a gente ter pessoas com maior moralidade, entendeu? Bastava a gente ter pessoas com valores intrínsecos mesmo, mais bem construídos, que eu acho que isso falta um pouco dentro da nossa sociedade, porque eu concordo plenamente com você. A VSG botou-se uma logo, uma marca, etc. Mas, pô, tá aí, pessoas com valores, com propósitos.
sem serem forçados, já faziam isso, a mesma coisa. Então, assim, muito bacana isso, assim, muito, muito bacana. E aí, falando dessa questão da... na verdade, eu quero ouvir do episódio aqui. Episódio não, vou falar da Escola Guga, depois eu falo do episódio do Rafael Tá com bom. o Gustavo. A Escola Guga, ela, sem dúvida nenhuma, tem um aspecto social, deve ter também seu objeto lucrativo, óbvio, tem zero erro nisso, pelo contrário, acho que até entrega mais no social quando você tem outras coisas, outros propósitos ali alinhados. E se falando em Brasil, ela tem uma missão difícil e importante, né, Rafa? Porque é um país continental, é um país de muitas mazelas, o tênis é um esporte caríssimo, não é caro, ele é caríssimo. Uma raquete nova hoje tá R$ 2.000, um tubo de bola mediano tá R$ 60, e tem uma dificuldade de encontrar quadras para praticar. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, em Vitória, tem pouquíssimas quadras públicas e até privadas, tá? De qualidade. Como que vocês enxergam essa missão da Escola Guga nesse aspecto social? Ah, legal. Mas hoje a gente tem um projeto, o Instituto Guga, Perfeito. cujo grupo joga parte do lucro, a família, enfim, e temos vários parceiros ali também, Tá, faz um projeto social mesmo, usando ok. o Tunis como linha de educação, como uma entrada para valores das crianças, né? E Além do transformador, né? Transformador, independentemente se vão sair atletas ou não, transformador de crianças. isso, além do propósito do portador Perfeito. deficiente. São as nossas duas linhas. A Escola Guga é uma franquia onde a gente fez, entendendo que a gente tinha que ajudar pessoas que queriam investir no tênis, formalizá-las, melhorar a qualidade do tênis que eles praticavam. Então, eu não me preocupo em ter uma nota 10 no interior lá do Amazonas, se hoje ele tem uma nota 5 de aula. Se eu conseguir criar um tênis lá, já é bom. E se ele puder dar uma aula 7, é Perfeito. melhor. Depois ele vai para o 8 e assim por diante. Então, é criar essas oportunidades e trazendo valores. Porque, às vezes, a pessoa enxerga e diz, pô, o cara não é bom, o cara não ganhou. E não é isso que o esporte ensina e o tênis ensina. O tênis, de 64 de uma chave ou de 128 de um Roland Garros, sai um vencedor. Sai um. Não são 127 perdedores, concorda? Então, Jamais. esse lado que a gente tenta trazer para a sociedade, para aquele público, e para poder mostrar que o tênis vai te ajudar, sim, Marcelo, na hora que tu estás fazendo o teu podcast, ou na hora que tu for Sem dúvida. para o teu escritório, a concentração, a tua determinação, a tua resiliência e assim por diante. Então, Tomada de decisão. isso. Então, esse é o ponto que a gente traz e começa a cada vez ficar mais claro, porque é difícil, né, no esporte tênis, você ter o bad guy, você não tem a dúvida, ali tu não tens como fingir um pênalti. Não. Ali, a bola boa é fora, com a máquina ou sem a máquina. Perfeito. Então, isso eu acho que é o que a gente tem que realmente entregar. O tênis nos deu tanto, a gente quer entregar a ele e a quem o pratica essa boa oportunidade. Perfeito. Mas como que você enxerga essa questão de novos Gugas? E aí não preciso exagerar, tá? Não precisa ser um novo Guga. Uhum. Fonseca tá aí, a pressão que aquele menino já deve estar sofrendo ali de gente. E aí, vem aí, será que vai ganhar mais que o Guga ou não? E tal, daqui a pouco a gente fala um pouco dele. Mas assim, demoramos quantos anos até ter um. Ó, esse dá, hein? Porque assim, a gente teve vários outros excelentes jogadores, né? A gente pode citar vários outros, pô, o Belucci foi top 30, né? Não vou falar do feminino, que a Bia, pô, pra mim tá passando, infelizmente, é só uma fase, mas maravilhosa, joga demais. Raramente assistia jogo feminino, quando a Bia jogar, tá assistindo e tal. Mas a gente tem poucos talentos surgindo se a gente comparar, por exemplo, com nossos vizinhos da Argentina. Eu fiz essa pergunta, acho que pro Soares, ele falou assim, Marcelo, pro Bruno Soares, né? Gente finíssima, um abraço para ele. Lá a galera respira o tênis, lá a galera respira a competição. O Brasil não respira a competição tenística tanto quanto a Argentina, fora a quantidade de quadra que tem, né? Uhum. Então, assim... Mas aí, Marcelo, eu vou colocar um ponto para ti. Manda. A Argentina é um ponto fora da curva.
Tem muito jogador argentino, cara. Tem muito jogador ela, argentino. coincidentemente, está colada na gente. Se a Argentina fosse a Indonésia lá que estivesse fazendo isso, nós não estaríamos, talvez, tão preocupados. Então, às vezes bate esse ponto. Como eles são nossos vizinhos, no esporte, muita concorrência. América Latina, né? Sem dizer. Mas eles são um ponto fora da curva. Porque hoje, a Itália tem um monte de tenistas, a Espanha, os Estados Unidos, sempre. A Inglaterra, a Austrália, são os caras que têm grandes torneios, que têm muito dinheiro. A Confederação Brasileira hoje de tênis, depois de belíssima gestão do Rafael Westrup, tem um muito bom orçamento para nós, mas não dá. Nós tínhamos uma vez um estudo, eu acho que não dá 3 semanas dessas que eu citei. Então, a França tem... Sério? Caraca. Em 3 semanas, ela tem um orçamento que nós temos do ano. Então, é muito difícil de competir com esses caras. E aí está a Argentina, que é o ponto fora da curva. Eles estão fazendo um processo que é individual, que é muito do jogador, de se entregar, de ser aguerrido, de ir para a Europa, encarar aquilo, tentar, brigar, lutar. E, claro, tem um mindset pessoal, que é o de gostar, que é isso que o Guga tinha, que é o que me chamou a atenção com ele com 12, 13 anos. Cara, não era um cara assim que competia de brincadeira. Não, o Guga queria mais, ia lá, se dedicava mais, trabalhava mais. E isso faz toda a diferença nessa hora. Porque, por mais que o projeto, como tem de uma Espanha, facilite, o Nadal, depois do Nadal, opa, cadê o outro? Não veio, tá ali um oitavo, um 15º. Para você botar como número 1, 2, 3 ou 5, para caber nessa mão do mundo, é muito difícil. Né? Então, eu diria, de novo, que o Brasil, sim, agora tem mais condições de fazer algo melhor, está mais estruturado, nós vamos conseguir, eu acho, melhorar os nossos talentos. Então, não ache surpresa se nós começarmos a ter mais jogadores ali como top 100 do mundo. Eu acho que vai acontecer. Agora, o João, que é um caso específico também, é muito individual. Ele não dá para você dizer assim, olha, está aqui a receita do Guga, copie. Não, com certeza. Inclusive, tenho certeza, todos nós dormir, não vou dizer tarde, né? Vendo ele ontem, mas eu vou te dizer assim, Rafa, de novo, amante do tênis, entrei em quadra, acho que é a primeira vez, se bobear foi até um pouco antes de você em termos de idade, né? Meu pai tinha um combinado comigo que era o seguinte, e você vê a influência do pai e da mãe, como você mencionou aí, né? Meu pai falava assim, quer ir comigo? Vou jogar. Eu falei assim, não joga, você não joga comigo. Aí ele falava, se você catar a bolinha pra mim, eu jogo com você ao final. Aí eu ia todo sorridente, pra no final conseguir 5 minutos de quadradinho com ele. Ali começou, né? Aquele amor. Então eu quero dizer assim, eu, como um cara que vem acompanhando o tênis aí, sei lá, desde 94, 92 ali, como jogador. Aí surge o Guga, aquela coisa, aquela loucura, tal, de novo, 97, 2000, 2001, Masters Finals. Eu tive o prazer de ver o Guga jogar. Deu uma sorte, cara. Eu tava no Indian Wells, eu tava morando na Califórnia, e o meu irmão americano falou assim, a gente conseguiu o ingresso, a gente vai ver a final do Indian Wells. Aí tô eu lá acompanhando, falei, quadradura. O Guga não vai chegar lá, teve o Finals, tal, né, que ele mesmo fala que foi a melhor performance dele, então, mas, Indian Wells não vai, foi 1, foi 2, e eu só tinha ingresso pra final. E aí tinha a semifinal contra Heiner Schuttler, que era no sábado. Olha a sorte que eu dei, meu querido. Choveu em Indian Wells, o que é raríssimo. Choveu em Indian Wells. Os caras naturalmente jogaram a semi pro domingo de manhã. Então eu vi o Guga passar o carro no Schuttler. Só o californiano, quadradura, machucou nosso querido Guga e ele pegou um cara chatíssimo. Dizem que é chato fora da quadra também, mas enfim, que foi o Hilt. Então, eu vi a semi, ele ganhando, e eu vi a final com o Hilt, mas aí o Hilt dominou, ele era o melhor jogador da época, dominou, mas
Foi uma história engraçada que eu dei a sorte, Legal. né? Dei essa sorte Bom de torneio, ver você viu? Um belíssimo torneio, legal. foi muito bom. É, mas até me perdi aqui no negócio, mas enfim. Então, aí veio o Guga, tal, tivemos vários outros jogadores, aí tivemos Soares e Melo, principalmente dominando, legal, pô, grande slam, número 1 do mundo e tal. Teve a Bia, mas agora parece que a gente tem um moleque que tá todo mundo apostando, e vendo jogar a gente fala, esse moleque tem tudo. Você acha, você concorda que esse moleque pode realmente... Não tô perguntando se ele vai superar a Guga, não tô perguntando se ele vai ser melhor, não tô perguntando se ele vai quebrar recorde, perguntando a você, você acha que ele pode ser o nosso respiro do tênis depois de tantos anos de ficar acompanhando alguém no circuito, dando trabalho, ganhando, perdendo, tá, por aí vai. Legal. Eu acho que sim, acho que ele é diferente de, de um jogador comum, né? O João joga muito bem, está muito bem assessorado, tem uma energia muito boa, tem uma maturidade. Eu acompanho um pouquinho mais de perto, assim, já Claro, faz claro. quase 2 anos, já tinha ali uma maturidade diferente, sabe? Então, eu sou um torcedor hoje nato dele, da família, gosto muito e tenho visto o quanto que, de novo, está se repetindo, que é esse sentimento, que é essa parte que vai ao lado do jogador que está chamando a atenção de todo mundo. Porque realmente a direita dele anda muito, ele saca bem, tem os grandes golpes, vai para frente, vai para trás, faz os slice, enfim, é um jogador completo. Mas ele ainda está longe de ter uma. Ontem nós vimos, cansou um pouquinho, Cansou, antes da claramente cansou no hora, final do segundo set. trouxe um jogador que podia. A malícia vai vir com o tempo, podia ter acalmado. A torcida brasileira também atrapalhou um pouquinho, porque trouxe um Concordo. jogador que podia ter se amarrado. O outro jogador podia. Daqui a 2 anos, o João vai ganhar esse jogo ganhando o primeiro set. Aí o cara naturalmente vai dizer: pô, não dá, que pena, tem o voo para a Austrália. E isso vai acontecer com o tempo. Mas o que está chamando a atenção do mundo, não, além do tênis dele moderno, é esse outro lado dele, dessa energia dele. Que Sem aí eu dúvida. fico muito contente porque eu vi isso acontecer. Passou por nós isso. E isso, você não só, eu me arrepio, ó, quando estou falando contigo, porque isso tu vai fazendo bem. Eu tenho certeza que o João ontem deixou um monte de gente, mesmo com a derrota, feliz lá, Sem voltando dúvida. Eu fiquei. batendo. Não fui dormir puto, assim. Fui dormir triste, mas não fui dormir puto, né? Porque ele se dedicou e foi, mas eu concordo Mas muito. a gente vai ter um jogador. E eu acho que esse tipo de jogador, como foi com o Guga, vai ajudar o tênis a crescer, porque ele vai trazendo gente. O Guga foi trazendo gente. Né? Na época, Perfeito. quem mais colou foi o Meligeni, que estava ali no ranking. O Meligeni, eu acho que ia ser o Fininho, que é meu amigão, um abraço para ele, mas ele não ia ser tão bom quanto foi se não tivesse passado o Guga lá naquela Acho que hora. ele mesmo fala isso, né? Eu já vi várias declarações do Meligeni nesse sentido. Porque a energia contagia. Como se nós tivéssemos tido outro brasileiro antes da gente, a gente também teria pego esse vácuo, né? A Fórmula 1 diz que é o vácuo. Então, trazendo gente. Então, hoje nós temos um tênis mais estruturado aqui no Brasil, com confederação, com os clubes, os treinadores, compartilhando mais informação. Isso é uma coisa que eu peço muito. Pô, não vamos pensar que a gente é o clube A com o clube B adversário. Nós somos juntos. O pai também Legal. tem que entender isso. Ele não tem que ficar bravo com o professor, porque, tu desse uma dica para o cara que é o adversário do meu filho. Não, se aquele menino crescer, o meu também cresce. E o outro treinador pode dar uma dica para mim. Então, isso vai acontecer, eu acho. A gente está estruturado, o João vai ajudar, a Bia ajudou, tem ajudado. Caramba. Tu vê que as outras meninas estão vindo atrás, porque ela é uma pessoa de bem também. É uma menina que, além de jogar, tem energia boa. Então, o nosso tênis, Marcelo, eu acho que nós vamos terminar essa década aqui num outro patamar, Legal. um outro podcast aí, 2000 e... Vamos, com certeza. Analisando. Com certeza. Inclusive, eu tenho que fazer um elogio aqui à Bia. Rafa, eu sou um amante de entender mais a mente humana, né? Enfim,
Tô sempre conversando com pessoas, lendo tal. E, rapaz, eu tenho que tirar um chapéu para a Bia porque ela não tá fugindo do problema, ela não tá regando. Ela vai para as entrevistas e fala: eu tô com um problema e eu não estou fugindo, eu vou encarar esse problema. Cara, tem que tirar muito chapéu para essa mulher, mas tem que tirar muito. Isso também é digno de troféu, vamos dizer assim, né? Não tenha dúvida. Porque um esportista, outros vários poderiam estar e falar assim: não, vou tirar um tempo fora, vou me esconder, vou fazer isso. Alguns vão para outras coisas, álcool, drogas e tal, etc. Não, a mulher tá ali metendo a cara, joga os torneios, perdeu. Ok, perdi, vou levantar. Então, assim, tem que bater palma para ela nesse ponto. Família boa, equipe boa, pessoa boa, o esporte é bom para isso, e é isso, esse é o tênis, e eu concordo 100% contigo, tem que bater palma e vai voltar, devagarzinho vai voltar. Vai, com certeza vai, com certeza vai. Sobre a marca, como brasileiro, vamos lá, a gente tem Pelé, tem Senna, tem Ronaldo, outros de futebol vários, sem dúvida nenhuma, e a gente tem Guga. A marca Guga transcende o tênis, Rafael. Vocês enxergam isso, né? Vocês, família, né? Enxergam isso, né? Sim, sim, sim. Enxergam. A marca, eu acho de novo, esse é uma parte muito bacana que hoje a marca Guga, em pesquisas e tudo, mostra assim, a aceitação do público ABCD, Uhum. jovem e o idoso, os pais, o tenista, o outro esportista, o outro que não tem nada a ver com o esporte, mas se encanta pela atitude. Quer dizer, isso foi muito legal. Isso foi também é uma construção, mas é muito também da vivência, porque são marcas em cima de pessoas, né? São marcas. Exato. E o que nós não fizemos, tá? Isso eu te falo, nós não quisemos forçar, nós não fazemos marketing de nós mesmos. Nós nunca achamos que a gente tinha que colocar a marca Guga de forma a ser vendida. A gente sempre falou, nós vamos fazer e as pessoas vão gostar de fazer. Por isso até eu falo um pouco, olha, é muito raro Não, você sim. podcast, etc., porque eu digo, o Google pensa a mesma coisa, mas eu vou falar o que eu faço. Aí se a pessoa gostar do que eu faço, ela vai querer consumir ou comprar. E essa é Muito bom. uma parte que a gente faz, e de novo, eu acho que tem muitos bons exemplos do país, né? Não só no esporte, na cultura, mesmo Claro. nas empresas e tal, mas eu fico muito feliz de que uma das grandes marcas aí é a marca Guga. E quando eu falo marca, eu tô indo. Quando usei a palavra transcende, vai além é isso, assim, vai além do. Tão difícil de falar, porque assim, é quase que se a gente pudesse dar uma medalha de herói nacional, né? E herói não porque um político ou porque alguém falou, mas pelo sentimento, né? A gente daria, né? A gente daria pro Guga, né? Eu tenho certeza que a gente daria pro Guga. Eu até te fazer uma pergunta que já viu alguém falar mal do teu irmão, porque eu nunca vi ninguém assim. Ah, Guga deu mole tal coisa, Guga isso, aquilo, nada, assim, não tem nada. Que bom, né? Você já viu? Já viu alguém Senão, falar mal aí do Guga? senão eu puxo a orelha dele, pô. Mas Boa. essa é uma parte que a gente vê muito no exterior, né? Você já teve essa experiência de morar fora, e Sim, quem mora fora está sempre buscando assim aquele vínculo, né? E o cara que mora no exterior mesmo, ele é apaixonado, cara. Até hoje, quando vê Guga, parece que é um combustível assim, que, se, é, que, que ele pega e, pô, que legal, tá verdade. valendo muito a pena. Eu sou forte também, sou brasileiro. Isso é muito legal, nos dá Isso é, também um orgulho muito grande. isso é. Agora você falou de puxar a orelha. Você puxou a orelha dele e ele fala que foi o game change, né? Em Roland Garros lá, que ele termina e acho que foi contra o Musta, não foi? Que ele Ah, pega e na faz aquele partida aponto, muito. termina o jogo assim, você, não sei o que lá. Conta esse episódio pra gente, por Esse favor. episódio ficou depois famoso aí com o livro, Isso. mas teve um momento do jogo, o Guga, né, fazendo cada partida mais difícil que a outra, vencendo partidas aí dificílimas, e pegamos o Thomas Munster, que era o rei do saibro, né? Era o cara, Sim, dava orgulho de ver ele jogar, né?
forte. Ele era o Nadal da época, né? Da Aham. maneira de jogar. E quando ele e o Guga começam a se enfrentar, a princípio era o Davi e o Golias, e começa opa, o jogo ficar equilibrado, enfim, vai parar no quinto set, e os dois jogadores muito cansados, mas o Munster quebra o Guga e abre 3-0. Ele saca, quebra o Guga e saca, faz 3-0. Aí o Guga naturalmente joga a raquete assim e diz, cara, não dá mais, o cara é forte demais, pô, beleza, tá bom assim. Aí eu, por algum motivo, aquilo mexeu muito comigo e eu me levantei e dei uma bronca mesmo nele. Ó, cara, vai desistir aqui, pô, olhando que nós estamos e tal, e dei aquela bronca assim de irmão, talvez mais na hora, e ele assumiu aquilo, ficou meio bravo, foi, jogou um ponto bravo, ganhava os pontos, olhava para mim e ficava assim, meio bravo, mas foi funcionando. Tanto é que ele vira 4-3, 4-4 e ganha o 6-4, né? Daí, depois do jogo também tem um abraço muito legal. Tem. Ele Me sai lembro. apontando para você, né? Ele sai apontando para você. Muito legal isso aí. Pô, então a gente pode dizer aí Um que, momento muito gostoso aquele jogo. além de tudo aí, naquela do efeito borboleta, né? Se não fosse a bronca do irmão Rafael, talvez o mundo tivesse sido diferente em relação ao Guga, né? É muito legal. Então, muito obrigado por isso, tá, Rafael? Muito obrigado por aquela bronca. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem algum outro momento que você acha muito marcante no circuito, na carreira, assim, que vale a pena mencionar? Eu acho que tem muitos, Marcelo. Porque quando você vê um torneio, principalmente os títulos, claro, vamos lembrar melhor, mais fácil para todos lembrar os títulos, mas cada título daquele foram 6 ou 7 jogos, cada jogo, é, 2 ou 3 sets, ou 5 às vezes, e dias que não se joga treinando, então é bastante intenso, né? Aí você Uhum. acorda bem ou acorda mal, acorda gripado, ou tem um problema na família ou no país, ou qualquer coisa. Então, o tempo todo, você tem que colocar o jogador para cima. Então, Uhum. momentos, né, eles não são únicos, não. Eles Claro. acontecem direto. E aí é quando você fecha bem um time, que Aham. é como eu tenho visto o João com a sua família, o seu time. Tem um time forte, né? E É um isso aí time bem forte ali. se antecipa, começa até a antecipar, que é o que acontece. Eu e o Guga até hoje, né? Às vezes um olha para o outro e diz, pô, cara, fala aí, o que está passando aí? Não, não tá legal. Então, tu já conhece pela maneira de tomar o Claro, café de manhã. claro, claro, claro. Eu tenho uma última aqui na verdade, a penúltima dessa nossa primeira fase aqui, que a gente tá falando muito, pelo menos eu tô falando muito como um amante do tênis, um brasileiro e tal. Agora, os gigantes são apaixonados por Guga também, né? O Djokovic, que vou pegar assim dos três big ali, né, que ainda joga, ele tá sempre falando do Guga, teve até aqueles episódios, botou a peruca, brincou e tal. Como que era esse relacionamento, até mesmo após a aposentadoria, com esses caras gigantes, o quanto que eles veneram o Guga lá fora, o Rafa? É muito legal, porque realmente os três vêm de uma idade assim que observaram o Guga. O Federer chegou a jogar um pouco mais competitivo com ele, né? Sim, Mas sim. eles cresceram vendo esse jogador, que era um jogador muito, muito correto com o esporte, muito correto de se entregar, mais do que o resultado. Isso o atleta que é de ponta, que é diferente, ele percebe. Você fica, você não, você vai ver uma partida. Eu fui ver agora em Miami, agora na semana passada, o basquete. Eu não sou um cara de acompanhar mais o basquete, acompanhava na época do Jordan, mas tu vê o time do Miami jogando contra o time do Boston, e, cara, Uhum. tu olha aquele Tatum do Boston, tu começas a ver a diferença que é o cara, a entrega Aham. dele, quando ele vai para o banco, quando ele vai descansar, tu começas a entender o cara de ponta puxa para o outro, entende? Então, quando eu via Entendo. esse cara indo para o banco, eu vi, pô, ele faz diferente dos outros. E isso os três Legal. cresceram vendo o Guga, sabe? Era o cara que ia aquecer mais, que ia treinar mais, que ganhava e ia aperfeiçoar mais. E aí foi muito legal, porque os três também são seres humanos incríveis, né? Que também, por esse lado, se aproximaram muito. Então, o Djokovic esteve conosco agora há 6 dias atrás,
num evento da Lacoste em Miami, e, cara, Ah, tá, por causa do Lacoste Miami. foi muito bacana, porque realmente ele chegou lá e Guga, e pô, abraçou e ficou conversando. Porque lá naquela hora, o 3 Grand Slam contra o 24 é o, Acho que é 24. é o 24 que é o fã, né? É Ele legal isso, muito, muito louco isso aí. idolatra. E isso é muito bacana, como a gente Muito ficou bacana. também quando começou a vir nas nossas vidas o Borg, o Vilas, o Uhum, Becker. Cara, dá um good morning para um cara desse, já diz, cara, porque uhum. eles eram um pôster na tua cama, atrás da tua cama, era o cara que você cresceu querendo, Legal, né? legal. Então, só para desmistificar aqui, porque tem muita gente que gosta de bater no Djokovic, ele é gente boa. Gente boa, um cara com uma história de vida muito legal. É que ele, em alguns momentos, é tão competitivo Sim. que joga. E ele foi também numa. Vamos lá, ele pega um Nadal que tem uma garra, né? Não, é bizarro, O bizarro. Nadal, você Bizarro, bizarro. fica fã dele pelo jeito dele ser. Ele podia. O Federer é um gentleman, também um outro cara. Sim. Ficou difícil, né? Para se destacar aí. Só jogando muito bem mesmo, mas ele é um cara legal, um cara bacana, correto, ajuda muito também. É um Legal. trio aí, nota 10. Muito bom, muito bom. Eu digo assim, eu sou privilegiado. Eu vi Sampras, eu vi Agassi, eu não vi Borg, Beck, esse cara tá, mas vi Sampras, vi Agassi, óbvio, vi Guga e vi demais Federer, Nadal e Djokovic. Espero ver agora Sinner, Fonseca e Alcaraz. Esse é meu desejo aí agora. Tem outra Boa! galera surgindo boa aí, né? Tem outras galeras novas, o próprio Lernetin, o Mensick que tá jogando aí, tem vários outros, mas seria legal ver o Sinner, para lembrar um pouco até o Big Three ali e com um brasileiro no meio com o Fonseca. Muito bom. Boa, boa. É, a gente tem uma segunda fase aqui agora. Incrível, incrível essa primeira parte. Agradecer aos meus patrocinadores aqui, a Tomás Laboratórios, um dos 10 maiores parques de análises clínicas do país. Ao Vibos, que é um açaí. Eu tô me sentindo mal porque eu adoro gravar tomando um açaí deles e eu admito, eu esqueci hoje. Peço desculpas ao meu querido amigo Thiago Lacerda. Eu esqueci na verdade, esqueci no meu congelador o açaí. Peço desculpas. E tem esse biscoitinho aqui, Rafa, que é maravilhoso, da Claides. É caseiro, daqui do interior do Espírito Santo, e eles querem mandar um presente para você. Então, terminando o episódio, eu vou pegar o endereço com a Clarissa, que eles vão mandar um presente aí para vocês, tá? O pessoal da Claides. Legal, Vamos lá, boa. Rafa. Não, muito bom. Você vai gostar, tenho certeza. Vou pedir para fazer uma seleção especial. Vamos lá, nossa segunda parte aqui agora, um pouco menos debatido, pode ser mais papum, fique sempre à vontade. Indicação de um livro. Rapaz, eu leio muito. Eu Que bom. leio 15, 20 livros por ano, tá? Um Rapaz, só. lê um monte mesmo, 20 por ano. Fica à Olha, vontade. Você que manda aqui, se quiser indicar não, eu, 3, eu 2. leio tudo, eu gosto de tudo. Eu gosto de Saramago, eu gosto de Paulo Coelho, eu gosto de biografias, um Então monte. vai, cita uma biografia então. Uma biografia do mundo do tênis. Pronto, uma biografia do mundo do tênis. Olha, a biografia eu gosto do mundo do tênis também várias, desde McEnroe, Uhum. contando como até para você entender como não era tão profissional na época, a Djokovic, Nadal e Federer, claro, li Claro. todas. Djokovic até li aquela da alimentação, mas parei na metade que é muito difícil, Gui. Mas, mas eu gostava muito das biografias, como assim, a Silvio Santos, Legal, foi uma que legal. me marcou muito desde pequeno, porque me inspiravam para depois você poder Uhum. também querer sair fora da caixa, né? Aquilo me fazia Perfeito. pensar fora da caixa no tênis. Bacana. Jordan, todos esses caras que foram da minha época mais, Perfeito. né? Foram caras que eu gostava mais. Mas eu depende muito do momento, sabe? Sim. Um livro que me marcou muito, por exemplo, que foi no tricampeonato de Roland Garros, foi o livro do Amir Klink, né? Já Uhum. tinha lido os 100 dias entre céu e mar, enfim, mas Sei. foi aquele que ele faz o 360 graus lá, ele gira o globo lá embaixo da Antártica. Legal, Então, legal. cada vez que eu lia uma página, o Guga, eu dizia, pô, Guga, amanhã nós vamos jogar contra o Chang, mas, cara, o cara está enfrentando onda de 20 metros aqui de altura, no gelo, se cair no mar, morre. Então, olha só, nossa vida está fácil. Pô, Então, foi um livro que me marcou muito.
Tá justo, tá justo. Um filme, Filme, poxa, também o Último dos Moicanos. maravilhoso. Uma série. Rapaz, eu não fui de série à toa, eu gosto da série dos Trapalhões. Vale isso? Serve. Vale, vale, Se tiver na Netflix ou qualquer uma outra aí, eu puder ver 20 seguidos, eu vale. vejo. Tinha um jogo de videogame favorito? Videogame, eu e o Guga tivemos muito pouco, falar a verdade. Minha mãe nunca deixou, nunca investiu muito nisso. Ficava Tínhamos tanto sempre na um de quadra. segunda linha, assim, mas tinha aquele joguinho Pitfall, que era de Aham. ficar pulando, assim, que eu Sei, gostava muito. sei, sei. Mas hoje, sabe Um o que que desenho. é? O Pokémon Go. Olha só, depois aí, legal, ó, legal, tá bom. Válido. Um desenho de infância. Desenho de infância, putz, adorava aqueles desenhos bem pica-pau, ou, sabe, Rapaz, Pica-Pau e Tom e Jerry são os mais indicados aqui. isso, Impressionante. Pica-Pau e Tom e que, Jerry. Muito que bom. você pode chegar na metade e você vai rir igual, né? Vai. Uma brincadeira de infância. Além do tênis quadradinho e tal, ó, polícia e ladrão. Polícia Ladrão, boa. Estilo musical. Gosto de tudo, mas eu diria o rock nacional. Ou mais um Boa. reggaezinho também é uma competição dura, os Justo. dois. Competição. Uma banda. Uma banda das Aranha aqui de Floripa. Mas a banda que me marcou muito também de vida, de mais jovem, gosto até hoje, é o Titãs. Muito boa. Tem como não gostar. Um valor, princípio. Eu acho que o princípio da união, da família, esse valor familiar, assim, tem muita coisa, né? Então não é Sim, só, com mas certeza. esse núcleo familiar, essa coisa para mim é muito importante. Muito boa. Um herói. Um herói, olha, vale a minha mãe, Vale, com certeza. ela é uma Muito bom. heroína. Se pegar, cada vez que eu lembro para trás, eu vejo o dia a dia dela, Com certeza. Eu já imaginei que você ia citar ela. Eu já imaginei. Muito boa. Um esporte que não tênis. um esporte surf no verão, Surf. surf no verão, eu não sou surfista o ano todo, mas o surf, quando eu faço esses 4 mesezinhos, é bom demais. Aham. Tem até um pseudo surfista aqui assistindo a nossa entrevista aqui atrás aqui também é host de outro nosso podcast, Lucas Comarela, um abraço aqui para ele. Vou dificultar agora, hein? Maior jogo de Guga. Opa! A maior da apresentação dele, o que ele mais jogou, foi a final de Lisboa. Eu acho que é um jogo marcante. O Brugueira, por incrível que pareça, nós todos achamos que iam ganhar, né? É uma coisa estranha de falar hoje. Mas todo mundo, e só fomos falar anos depois, um para o outro, mas a gente assim, cara, nós vamos ganhar, vamos ser campeão. E realmente ele jogou muito bem, e foi um jogo simples e gostoso. Mas o Guga da final de Lisboa foi Com um jogador certeza. perfeito, né? Foi. Verdade. Maior título de Guga. O maior título, eu acho que é o tricampeonato de Roland Garros. A gente defende, né, o 2000 e 2001, isso não é fácil quando você tem que Claro, defender. claro, tá claro. E ele também jogou muito, já tinha uma característica ali. Ali deu para ver a dominância dele, sabe? Uma coisa Muito bonita legal. de ver, porque acho que se não é a lesão, ele podia fazer um Nadal da vida, porque tamanho, o que era, assim, O eu nível lembro dele, né? que passava pelo complexo, já nessa época, 2001, parece que as pessoas se Tinha uma iluminavam, aura, né? Um negócio diferente. os Legal. passarinhos, tudo parava meio no tempo, cara, era muito mágico. Legal. Maior adversário. Maior adversário, olha, a gente enfrentou o Café Unicov tantas vezes, tão difícil todas elas. Russo enjoado, hein? Era enjoado aquele homem. Eu botaria, eu Boa, acho ele, sabe? boa. Pior derrota. Puxa, a pior derrota eu acho que é sempre aquela, para mim, foram aquelas que o Guga não conseguiu competir, né? Porque se machucou, porque lesionou. Então, quando o teu adversário foi melhor que você, soube usar uma tática melhor, enfim, né? Foram difíceis. Então, eu acho que aquelas que ele não conseguiu mais competir no final da carreira foram as piores. Mas se eu fosse trazer para o auge Ok. dele,
né? Tem uma derrota que nos ajuda muito, mas foi muito dolorido, que foi aquele Miami 2000. Uhum. Foi um jogo que foi muito complicado na parte da arbitragem, né? A gente teve, não foram 2 ou 5, acho que foram umas 8 bolas, assim, muito duvidosas, caíram as 8 para o outro lado e foi... Tá explicado. Minhas duas últimas. Um medo e uma ambição do Rafa. Olha, o medo, eu tenho medo da violência desse país, cara, que está passando, acho que esse que é o medo, sabe? Eu já tive medo de pegar avião quando tinha relâmpago, assim, quando Uhum. olhava para o lado. E hoje em dia até isso eu já digo, não vai acertar o avião que eu tô. Mas esse lado é que eu, sinceramente, tenho medo, assim, de uma coisa que deveria ser tão simples, né? E a gente Certeza. está complicando tanto, né? Perfeito, perfeito. E uma ambição? E uma Desculpa, pode ambição, concluir, pode concluir se quiser. a ambição é fácil. Eu quero estar chegando com 90 anos jogando tênis bem como eu Ah, deu. boa. Eu não posso estar perdendo com meus. Enquanto aqui, eu não posso estar perdendo com meus amigos. Né? Muito boa, muito boa. Você podia botar como ambição aí virar a competição com o Guga, que eu tenho certeza que no histórico ele já ganhou mais que você, mas agora que, né, você pode aproveitar e dar esses trocos. Pior que não? Errasse feio, Marcelo. Errei Eu devo, feio? eu devo ter, talvez. Não Ah. sei se eu tenho 2 ou 3 derrotas para o Guga e vitórias, passa da casa dos 100, né? Porque o Guga jogou comigo de, É isso que eu ia falar, mas você tá de cortando um período 8 aí que vocês não jogaram, né? de 8 a 15 anos, ele jogava comigo praticamente toda semana, porque final de semana também, quando não tinha ninguém, jogávamos eu e ele. E era, Uhum. lógico, 3 anos de diferença é muito, né? É muito, com Mas, certeza, com certeza. e quando ele vai e se torna o Guga já com 16, um jogador muito bom, juvenil e tal, eu já estava trabalhando, dando aula de tênis, estudando, aí eu não joguei mais Boa, com ele. Então, boa, boa, boa. o meu head-to-head aí é... Legal. Rafael, infelizmente a gente chegou ao final do nosso episódio, mas felizmente que episódio muito legal, muito bacana. Dá para ver que o carisma que a gente fala do Guga não é do Guga só. Tenho certeza que, além do Guga e do Rafael, é da Dona Alice também. Então, assim, parabéns para vocês, tá? Por tudo que vocês construíram. Você é uma peça fundamental nessa história. Eu, como um brasileiro, um amante do tênis, um amante do esporte, um fã do Guga, agora sou também um fã do Rafael. Muito obrigado por isso. Te passo aí para uma consideração final, se tiver. Não, obrigado, amigo, que é isso. Eu fico lisonjeado com as tuas palavras e desejo sucesso para a tua empreitada. Fale muito do tênis, que é um esporte e desejo que muita gente jogue. Fale bastante de negócios. Acho que empreender Com sempre é certeza. bacana, dedicar. Façam sempre isso. Eu acho que essa mescla de família, trabalho, tudo com boa energia. E façam o bem, pessoal. Acho que isso não custa nada. Dá para botar isso tudo todos os dias e a gente sempre vai ganhar. Amigo, um É abraço, isso. obrigado pelo convite. Perfeito. Eu que te Sucesso! agradeço. Galera, diga aí, muito obrigado, hein? Valeu, um abraço.